Os preços do cobre registraram uma mínima de 6 anos na segunda-feira, uma vez que os ataques terroristas em Paris agravaram as preocupações com a economia global. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre a commodity é Dan Smith, da Oxford Economics. Dan, a tragédia francesa não é a única causa para a queda dos preços do cobre. Desde maio, o metal perdeu cerca de 25% do seu valor por causa do fortalecimento do dólar. O que o cobre nos diz sobre o crescimento global no momento? A história é muito complicada, mas em se tratando de commodities, muitos mercados têm oscilado em torno de um piso de custo, que é definido pelos custos de produção por parte dos produtores. No momento, o cobre está relativamente equilibrado em termos de variáveis fundamentalistas do mercado, mas o piso de custo está se enfraquecendo por causa do contínuo fortalecimento do dólar. Toda vez que a força do dólar salta, as commodities tendem a cair, e é isso que estamos vendo agora e que vamos ver no curto prazo. Parece que o cobre vai cair no curto prazo e as variáveis fundamentalistas não são fortes o suficiente no momento para dar algum tipo de suporte. Em se tratando do cenário global, é importante não confundir as coisas, porque a demanda por cobre e por outras commodities, como o alumínio, na China, está em boa forma. O principal problema é o excesso de oferta em alguns mercados, como o do petróleo, e a força do dólar. Como mencionei anteriormente, é outro fator importante a se monitorar daqui para frente. O preço de referência do cobre na Bolsa de Metais de Londres caiu para 4.590 dólares a tonelada na terça-feira, o menor patamar em mais de 6 anos. Qual será o vento de proa para as commodities no ano que vem? Nós temos dito aos nossos clientes que muitos destes mercados devem encontrar um piso e grande parte do movimento de queda das commodities já acabou. Porque provavelmente já percorremos cerca de 90% a 95% do caminho. Nós não sabemos exatamente qual será o piso, mas acho que ficará próximo aos níveis atuais com uma margem de 5%. Os próximos meses provavelmente serão voláteis, mas nossa perspectiva para o longo prazo é de que os preços se recuperem no próximo ano. Nós achamos que o ciclo vai melhorar. Produtores de alto custo estão cortando agressivamente em alguns mercados. Há também muitos estímulos chineses em áreas que são favoráveis para os mercados, particularmente o do cobre. Tudo isso vai colocar pressão sobre os preços daqui para frente. E no longo prazo, a tendência deve ser de alta. Talvez a aceleração não seja súbita, mas certamente prevemos mais riscos de alta do que de baixa no momento. A China está enfrentando uma queda sem precedentes nas importações de cobre refinado. Os embarques para o país vão encolher 10% no próximo ano. Qual é a sua opinião sobre isso? E qual será o efeito nos preços do cobre? Mais uma vez, é importante entender o contexto. Na verdade, as importações de cobre na China têm sido boas nos últimos meses, apesar do fato de que a produção local está aumentando. Nossa previsão é de que a demanda de cobre na China cresça cerca de 3 a 4% este ano, e provavelmente um número semelhante no próximo ano. Como eu disse anteriormente, não há um problema com a demanda chinesa, e sim um problema com a oferta, pois a produção local está crescendo. Isso significa que há menos necessidade de importação. Nós vimos algumas discussões sobre os números mais baixos de contrato premium para o próximo ano para alguns dos principais produtores. O problema é o fato de que já não há muita necessidade de importação. Não é um problema com a demanda, como eu disse anteriormente. Eu diria que as importações estão provavelmente estáveis. Os produtores locais estão aumentando a participação no mercado. Portanto, esses números de importação podem agravar os problemas na China. O ouro, como porto seguro, reagiu às atas da reunião do Fed esta semana. Você espera uma reação do cobre ao aumento da taxa? Sim, o dólar é uma questão fundamental para se monitorar para a maioria dos mercados de commodities. Em se tratando do cobre, é importante notar que os preços do petróleo em queda
juntamente com as moedas mais fracas de alguns dos principais países produtores, como o Chile, tendem a minar o piso do custo. No momento, há uma divergência entre os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos, com um potencial aumento das taxas dos Estados Unidos e a probabilidade de expansão do programa de QE do BCE. Temos uma forte razão para pensar que o euro vai se enfraquecer e o dólar se fortalecer. Esses fatores vão pesar sobre o cobre e todo o complexo. Dan, obrigada pela participação. Isso é tudo por agora, mas voltaremos na próxima semana com mais uma edição do Commodities Corner. Até mais!